A palestra é agora marcada para 11 horas, a gente atrasou aqui um tiquinho, 11h35. É a palestra do painel 3, né? Fiscalização de mercadorias em trânsito no mundo digital. É uma discussão importante que se iniciou ontem, inclusive, o Osias esteve lá na Secretaria da Fazenda, lá no auditório do Ministério Público, e juntou alguns colegas da fiscalização de mercadorias em trânsito. Eu não pude ficar, Osias, mas eu saí com uma grande impressão sua, do profundo conhecimento que você tem sobre o tema. Isso é muito bom. Então, foi legal demais trazer você e o Pinheiro, que também tinha sido uma referência aqui, eu conversando com os colegas que estão no trânsito, rapaz, Pinheiro e Osias de Alagoas. Eu pensei em trazer um camarada nosso lá de Goiás, mas o presidente do sindicato disse, rapaz, aqui ele é um cara realmente fera, mas aqui o investimento está deixando a desejar. Eu disse, bom, nesse caso, eu não vou nem chamar. Então, tem dois expoentes aqui da fiscalização de mercadorias em trânsito, que é importante a gente ter esse debate. Eu chamo à mesa também, além de Osias e Pinheiro, pode vir para a mesa. Eu chamo também Alberto Mota e Quixada, nosso colega novo, Quixabeira, porque eles trabalham aqui, veja, e quem não conhece do assunto não sabe nem perguntar. Então, vamos fazer essa dinâmica, onde os colegas apresentam aí, vocês viram aqui, não se alonguem demais para a gente, né, tentar vencer no tempo. E dois debatedores aqui, que conhecem profundamente do assunto, que é o Quixabeira e o Alberto Mota. Vamos começar de baixo para cima, começando por Alagoas, depois subindo lá para o Ceará. Pode ser? Vai intercalando? Pronto. Então, fiquem à vontade aí. Alô? Bem, gostaria inicialmente de agradecer muito o convite. A gente estava há muito tempo querendo conversar com o pessoal do trânsito aqui de Sergipe. A gente tem um encontro que a gente sempre faz dos estados do Nordeste e o Sergipe sempre foi muito atuante. Quero agradecer bastante o convite aí do Zé Antônio para a gente. Foi uma grata surpresa. Caiu como uma luva com a necessidade que a gente tem, que o objetivo dessa conversa da gente, do desenvolvimento do trânsito, tudo mudou nos últimos anos sobre o trânsito e a gente precisa conversar, a gente precisa se integrar, a gente precisa muito mudar nossos procedimentos, conversar mais, e essa é uma oportunidade muito boa para a gente poder trabalhar. Oi, gente. Bom dia a todos. O Ceará tem, para evitar o bom dia a todos e a todas, a gente tem uma mania de dizer bom dia a tudinho, né? Então, bom dia a tudinho, resolve essa questão. Bom, queria agradecer, Zé Antônio, pelo convite, pela oportunidade. Ontem, acho que a gente teve uma oportunidade ímpar de escutar André Horta, né? Jeová e depois o Francilino. Mas ontem eu saí com aquela sensação de que a gente está entrando numa areia movediça que não tem saída. E eu aprendi a pensar diferente. E vocês, eu vou ter a ousadia de fazer colocar alguns pontos que eu acho que cabe a gente. Então, eu gostaria muito que vocês, a apresentação técnica, ela é fundamental, é importante. E aí, você vai fazer isso como ninguém, mas a gente vai se intercalar fazendo alguns pontos, né? Porque eu acho que o fisco como um todo, em relação estadual, municipal e federal, o fisco mais forte é o estadual. O fisco mais forte é o estadual. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dizendo isso. Mas eu queria agradecer muito. Aracaju, eu acho que tem essa coisa linda do rio abraçar o mar, né? Eu acho que
É uma cidade ainda pequena nesse aspecto, por isso que ela é tão acolhedora. E como as pessoas aqui são acolhedoras, agradeço demais. Estava ali falando com o Ricardo, eu fui da Cafaz, ficamos 4 anos nesse trabalho aí da Cafaz. Já passei por várias áreas dentro da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. E, sem ser sindicalista, hoje eu estou no SINTAF, no Sindicato dos Fazendários do Ceará. A gente tem uma missão. Essa missão é tentar promover a paz entre a gente, né? Com tantas divergências, a gente acaba não caminhando. E a reforma tributária, se a gente não tiver cuidado e continuar com as nossas coisas pequenas, nós vamos ser destruídos muito mais rápidos. Então, nós vamos ter que acabar com essa divergência, inclusive olhando para questões regionais. Então, para não antecipar nada disso, eu quero deixar aqui meu abraço de agradecimento e acolhida por todos vocês e o prazer de estar aqui. Estarei sempre à disposição. Palavra inicial, Alberto Quixabeira. Pode ser. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar fazendo parte dessa mesa, né? Com colegas que eu conheço, fui muito bem recepcionado lá no Ceará pelo colega Pinheiro, aqui em Alagoas pelo colega Osias, e feliz também por ver a nova geração. Nós temos o colega aqui, Quixabeira. Para quem não conhece, é um colega que está no trânsito, né? Eu acho que só tem 2 colegas novos voltados no trânsito, e o Quixabeira é um deles, cuidando da parte de tecnologia de fiscalização de trânsito. Então, é o cara ideal para estar aqui junto com a gente, debatendo o que vai ser apresentado. Bom dia a todos. Estou aqui para agradecer a recepção por tudo que vocês fizeram até aqui, construindo o Fisco Sergipano excelência, referência no Brasil em muitos aspectos, e agradecer pelos aposentados, por tudo que construíram, pelos mais antigos, por tudo que construíram e ainda estão construindo. Estou aqui de copo vazio para que vocês enchem com o conhecimento de vocês, que eu possa levar e seguir pelos 30, 40 anos que eu tenho aqui. Bem, então vamos conversar aqui, depois de palavras tão motivadoras, tanta animação, é muito bom ver isso. Renovação é necessário, mas experiência é fundamental, então é esse conjunto que vai fazer o sucesso, vai fazer que a gente consiga seguir adiante, consiga crescer como instituição. A gente vai tentar ser o mais breve possível, até porque a gente percebeu que vocês têm muitos debates interessantes para matutar, e esse debate é um debate fundamental. A gente está falando do presente e do futuro, né, com olhos no passado, para onde a gente está indo, e a fiscalização ela não pode se isolar do que está acontecendo no mundo. As coisas estão mudando, a forma de aquisição de mercadorias que nós estamos fazendo está mudando, nossos hábitos estão mudando, nossos filhos estão mudando, então a gente tem que estar sempre atenado para essas mudanças e tem que tentar se adequar e trazer os melhores resultados possíveis com isso. E essa conversa é mais ou menos sobre isso que a gente vai ter agora. Existem muitos motivos que a fiscalização do trânsito ela sempre vai ser importante, principalmente no Nordeste, onde a gente tem estados importadores, onde a gente trabalha com a necessidade da fiscalização ser na hora, ser imediato. A gente tem um volume imenso de mercadorias que circula desacompanhado de nota fiscal e que, se não forem pegos naquele momento, não tem outro momento para ser pego. A gente tem a questão de um volume imenso de informações que nos bombardeia diariamente, e a gente tem que conseguir centralizar isso dessa forma e pensar esse formato. A gente tem poucos recursos, cada vez a gente se depara com limitações orçamentárias, políticas, de opções, de pessoal. Então, a gente tem que pegar esses recursos e alocar eles da forma que vão dar um resultado melhor. E a gente tem um desafio novo, que é a reforma tributária, que começou ontem, né? A gente já está no meio da reforma tributária. Tudo que a gente aprendeu durante tantos anos sobre ICMS, sobre tributação, sobre cobrança, lançamento e tudo mais, está em mudança. Então, tudo isso altera
nosso dia a dia, né? São os assuntos que cada dia vão estar mais nas nossas decisões. A fiscalização do trânsito, ela vem de alguns elementos que trazem essa modernização. E aí, viu, Pinheiro, a partir de agora, eu passo para você falar também. A ideia aqui é a gente fazer, na realidade, conjunto. Ele vai apresentando aí, a gente vai fazer algumas interferências. A partir de agora, com aqueles pré-requisitos que a gente falou da necessidade, a gente entende que tem outros que começam a tirar a gente da zona de conforto. Acho que quando eu comecei há 24 anos atrás na fiscalização, a gente carimbava a nota, a gente não tinha nota fiscal eletrônico, não tinha manifesto de carga, não tinha CTE, né? A gente tinha nota fiscal física, manual, a gente arrancava uma via, né? A gente pegava o campo passando, é o que a gente tinha. Isso, há muitos anos, deixou de ser uma realidade. Hoje a gente tem um volume de dados que é absurdo, milhões de notas fiscais circulando diariamente no país, entrando nas nossas casas, entrando nos nossos estados. A gente tem o e-commerce, que alterou tudo. Antigamente, eu queria fiscalizar um caminhão que vendia sapatos, né, porque ele vinha cheio de sapatos para uma loja, então a gente pegava, tinha uma nota fiscal cheia de loja. Hoje você pega o mesmo caminhão com 2.000 notas. Cada notinha daquela é para uma pessoa diferente. É o e-commerce. As pessoas agora compram online e recebem na sua casa. Então, essa pulverização muda tudo. Você não vai pegar mais aquele carro para encontrar o sonegador, né? Você está pegando agora uma situação que alterou, uma situação que a tecnologia proporcionou um conforto para a gente. E a gente é engraçado que eu quero comprar um livro hoje, entro no celular, peço, recebo uma mensagem, chegou na sua casa. Assim, sai mais barato do que você ir na loja comprar, sai mais barato. Então, as coisas são para o nosso bem. É o dia a dia e a gente tem que se adequar a isso. A sociedade está se acostumando com esse novo modelo de consumo e a Secretaria da Fazenda tem que se adequar a esse modelo, que é a vida das pessoas que está mudando. E a gente não pode querer ficar vinculado ao modelo anterior. Então, isso traz muitas informações, isso traz um modelo diferente de trato, isso traz também, como lado negativo, o fechamento daquelas lojas que a gente ia, porque o público não está indo mais lá presencialmente, então nosso comércio central começa a esvaziar. Nós temos a necessidade agora e a capacidade de monitoramento em tempo real. O Big Brother, que era um programinha, agora virou diário na nossa casa. Nós temos câmeras em todos os cantos, com informações chegando, sendo vigiado, o que nós fazemos, o que nossos hábitos são vigiados. E nós temos também a necessidade imperiosa de desenvolver nossas cidades. Antigamente, nós tínhamos cidades pequenas que eram isoladas, cada vez mais. Antigamente, nós tínhamos uma área que só para chegar naquela cidade não tinha nem desvio, né? Hoje em dia, a gente está com a produção mudando. Então, é importante que sejam construídas estradas em cada uma das cidades do estado, que as pessoas tenham acesso, consigam se deslocar, chegar, porque isso faz parte do crescimento do desenvolvimento regional. Quer falar alguma coisa? Bom, gente, vocês me permitem levantar aqui um pouco? Eu vou pegar um pouquinho do tempo, até com medo da questão do voo. E eu queria colocar algumas questões que eu acho que são importantes. A primeira delas é que a gente está aqui numa assembleia, de uma certa forma, uma assembleia do sindicato. E a gente já se deparou, dá para perceber que existe eu diria, um certo confronto de gerações, né? A gente tem pessoas, no meu caso, que tem uma regra de aposentadoria. A gente tem pessoas, depois de 2004, com outra regra de aposentadoria. E aí a gente teve a reforma de 2019 com outra regra. Que essas pessoas acabam puxando o seguinte: rapaz, eu estou sendo prejudicado disso, eu estou sendo prejudicado naquilo. Eu estou dentro do sindicato e eu sei exatamente o que significa isso. Mas eu posso dizer para vocês, se a gente não perceber que está todo mundo junto, a gente vai se esfacelar cada vez mais. Então, quando eu vejo um garoto desse com cabelinho preto, rostinho de criança, eu digo assim, ele
essa pessoa também tem que, além de se apaixonar pela instituição, tem que se apaixonar pela instituição também do sindicato, a parte associativa, porque é nesse momento que a luta acontece. Então, eu estou colocando isso para que a gente faça um link depois com o que o Osias está apresentando. Esse mesmo risco que a gente corre de se dividir e acabar perdendo força, aconteceu ontem. O Jeová fez aquela apresentação ontem, o André Horta fez uma apresentação espetacular, por sinal, o sergipano. E depois o Francelino veio aqui e colocou a lei orgânica como um grande problema. E eu digo para vocês, eu vi também esse grande problema, mas eu passei a enxergar possibilidades. E o Consórcio Nordeste, nas nossas reuniões do Consórcio Nordeste, começaram a me mostrar o seguinte. Gente, essa reforma tributária ela foi um absurdo, em todos os aspectos. Alguém já viu uma transição de 50 anos? Cara, nós temos uma transição do imposto para o destino que essa geração toda, talvez nem você acompanhe, que vai, no dia que vai acabar os 7% total que fica no Sul e Sudeste. Então, eu estou falando de algo que... Por que aconteceu isso? Porque eu acho que, na realidade, o Norte e o Nordeste e o Centro-Oeste acabaram meio que deixando. E aí o nosso Congresso, infelizmente, mais uma vez, tratou o Norte e o Nordeste como quintal. Infelizmente. Mas a gente pode mudar. Esse processo, ele pode mudar. Eu vou dar um exemplo aqui, onde foi o start para que a gente... Essa reforma vai... Nós teremos outras reformas, pode ter certeza que nós vamos ter outras reformas. Como é que é o controle? Às vezes a gente tem um valor que a gente recebe, que o Estado recebe de royalties, e quem cuida da arrecadação no Ceará, ele diz o seguinte, cara, eu não sei qual é o valor que vai chegar no próximo mês. Esse mês veio X, no outro mês veio 10 vezes X, no outro mês veio 5% do X. Por que a gente não sabe qual é o valor? Porque a gente não tem um controle. Porque a gente não tem nada que possa chegar e dizer o seguinte, o valor do Ceará, o valor de Sergipe não é esse aí não. E aí prova. E aí eu estou trazendo essa ideia para que a gente se fortaleça, justamente aí, pelo exemplo do cinturão que a gente quer fazer no Nordeste, a gente se fortaleça com integração de sistemas, para que a gente não perca essa lógica e o controle. O IBE, o comitê gestor, ele não pode chegar e dizer que o valor de Sergipe, no mês de agosto de 26, estou colocando aqui de 36, ele é 1 bilhão. Se eu não tiver medido, se eu não tiver dados e elementos para questionar, eu vou aceitar, da mesma coisa do royalty, eu vou aceitar aquele valor. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós não vamos abrir mão dos nossos controles. É óbvio que ninguém vai parar todos os veículos, aí a tecnologia, a era digital está para isso, a assertividade, você ter direcionado realmente... Vou dar um dado aqui para vocês. A gente vai fiscalizar o que for, o que tiver, digamos, aquela possibilidade, usando a tecnologia, e vamos chamar de faro fiscal, né? A experiência de cada um, para que a gente tenha cada vez mais assertividade. Muitas vezes, quando você pega um contribuinte nessa condição, ele já fez várias vezes. Então, existem pilares importantes. Fiscalização de trânsito, auditoria vai ser fundamental. A gente pensa que não vai, mas vai ter uma integração muito próxima com o trânsito. E eu vejo a parte de cadastro, talvez, como a mais sensível, e nós vamos precisar muito. Quem mais conhece cadastro no país? São as secretarias dos municípios. E talvez, porque tem ITBI, você tem IPTU. Então, essa integração ela vai ser fundamental para que a gente possa ter argumentos e começar a mudar essa reforma. A gente vai provar que... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente controla todo manifesto de carga que tem destino Ceará. E eu vou dizer algo para vocês que é muito grave. De tudo que a gente tem, chega a 20% o valor de manifestos que não foram desconsiderados, tá certo?
e que nunca chegaram ao Ceará. Isso pode ser que tenha ficado em São Paulo, mas nem entrou na Bahia. É menos transitório, né? Então, para deixar vejam, a apresentação mais clara, aqui está a quantidade de documentos fiscais que transitou nos últimos 6 meses para Alagoas, foram emitidos destinados para Alagoas. É só um número de quantitativo, né? Então, esses números aí eu estou falando chegando na casa dos 37 milhões de documentos, notas fiscais. A gente pode colocar quem for, não consegue fazer uma análise física disso, né? E aí, dentro desse universo, o Ceará, que deve ser assim, eu vou chutar aqui umas 3 a 4 vezes maior do que esse volume, ele consegue um percentual de 20%, quer dizer, praticamente o volume de material que veio para Alagoas, nem ao menos transitou para o Ceará. Como é que você... Só que essa informação, só quem tem somos nós. Só quem tem é o fisco do Ceará que tem essa informação. Ele é que indica quem é que é um elemento possível de ser fiscalizado. Entendeu? Isso é uma simulação, é um cancelamento. O que é que a gente está falando? Não tem IBS, comitê, não tem prefeitura, não. É a Secretaria da Fazenda que tem acesso a essa informação e que pode analisar o que está acontecendo e definir o que é que está acontecendo e colocar tua equipe, vocês, para definirem qual é o plano de ação a ser realizado. Entendeu? O que é que a gente tem que trabalhar? Essa informação é nossa alma, é nosso elemento, é nossa arma. É com ela que a gente vai trabalhar. O Mota é muito... Trabalha comigo, a gente se encontrava, né? No Consórcio Nordeste. E o problema que ele tem é o problema que vocês têm e é o problema que eu tenho. É o mesmo problema. Nós somos Nordeste, estados consumidores, estados que recebemos material e muito de fora e que temos os mesmos tipos de sonegação acontecendo. Esse é a gênese do Consórcio Nordeste. Consegui? Vamos lá. Um volume absurdo de documentos. Esse mundo aqui, para quem trabalhou já em imposto fiscal, ele está fora da nossa capacidade de ação. A gente não consegue tratar com isso aí se não for com análise de dados, que não for detectando qual é o caso que deve ser trabalhado ou não e passado para quem está na ponta, que é o nosso especialista, que vai fazer a ação. A ideia de trânsito inteligente, a ideia de fiscalização, ela parte da coleta de dados. Esses dados são armazenados, eles podem vir da coleta dos sistemas de transferência vindo do Rio Grande do Sul, de qualquer canto, da coleta de dados que vem das nossas câmeras, da coleta de dados dos nossos próprios sistemas, que entram numa Big Data, que aparece todo o montante de informações possíveis e nós temos que dizer o que é que nós vamos trabalhar, quais são as informações relevantes. Isso entra para os nossos especialistas numa retaguarda que vão analisar o que deve ser feito e deve passar para o pessoal da ponta. Olha, no teu setor, a gente tem essas informações que são muito sensíveis. Entendeu? Essas informações que devem ser tratadas. Esse é o modelo geral que está sendo pensado, a princípio, em todo o Brasil. Já está sendo implantado em Goiás, no Pará, em Alagoas, em Sergipe, né? Todo mundo parte do mesmo princípio. Só que a gente chega a uma conclusão que a gente visualizou que o Nordeste tem a mesma dor e o mesmo formato. Somos estados consumidores, que não temos um poder político que consegue brigar de igual para igual com o Sul e Sudeste e que a gente vem apanhando historicamente nas nossas conquistas. Então, esse formato de fiscalização dialoga, por isso que a gente tem um consórcio onde todos os nossos estados participam e tentamos conseguir ações conjuntas. Eu sempre digo que todo o modelo de fiscalização minha está à disposição de vocês. Venham conversar com a gente, vamos dialogar, vamos tentar criar laços, vamos aprender com vocês, vocês aprendem com a gente e a gente cria um modelo que atenda todo mundo. A gente tem a mesma fronteira, inclusive, e até o próprio posto a gente divide agora. Então, a gente tem dores muito mais perto. Não tem que pensar, esse carro é meu, esse carro é nosso e a gente vai fiscalizar. Cada um tem sua competência, cada um sabe o que lhe interessa e pode fazer a ação necessária. Bom, eu vou aproveitar aqui. Vocês colocou uma coisa que eu considero fundamental. Muitos aqui vão lembrar que quando a nota fiscal eletrônica surgiu,
Alguns diziam assim, bom, acabou a sonegação, o controle vai ser todo em cima de nota fiscal eletrônico, estava tudo bonitinho, tudo perfeito. Quem entrou naquela sabe que estava errado. E aí o exemplo do Marcos Medeiros do Rio Grande do Norte foi, eu acho que genial, que ele disse, eu fui o cara que no Rio Grande do Norte conseguiu fazer com que convenceu o secretário governador a fechar unidades. Depois eu percebi que estava errado e convenci a reabrir as unidades. Eu quero dizer o seguinte, não dá para a gente imaginar que um volume extraordinário de notas, a gente vai parar todos os veículos. O que a gente tem que ter nessa era digital é utilizar essas ferramentas para ajudar o servidor, para ajudar o agente, para ajudar o fisco a ter assertividade e, principalmente, gente, com essa assertividade, a gente vai poder realmente contestar o que está no papel. Porque, podem ter certeza, a antiga sonegação, porque a sonegação nunca vai acabar. Eu tenho uma cultura de sonegação. Então, a sonegação de mercadoria, comprar e vender sem nota, ela vai aumentar. Subfaturamento, ele vai aumentar. Quantidade acima do declarado de documentos fiscais vai aumentar. Então, quem fez uma vez, aí é onde entra a auditoria de empresa. Nós vamos trabalhar muito juntos, nós vamos voltar a fazer contagem de estoque, nós vamos fazer... Entendam que mesmo com aquela fala do Jeová de ontem, eu entendo que existe uma grande possibilidade da gente ir virando esse jogo, provando que o que está no papel, efetivamente, feito muito bonitinho pelo comitê gestor, que vai ser muito bem pago, aquilo não retrata a realidade de um país, continente como é o nosso. Nós somos estados consumidores, e nós precisamos de cada centavo, e não podemos permitir, eu acho que a coisa mais importante que você está entrando, eu considero a mais importante, o Estado não tem apenas a obrigação de arrecadar o tributo. Ele tem principalmente a obrigação de proteger quem paga tributos. Por isso que, assim, a concorrência desleal é o que há de mais grave no processo de cobrança de tributos. O Estado não pode permitir, o município, a União, que exista concorrência desleal. E esse processo, essas ferramentas, todo esse trabalho, e lembre-se, IBS tem 60% ainda, o ICMS tem 60% até 32%. Então, nós vamos trabalhar aí com essa coisa, mas vamos aprender muito daqui para lá. E talvez a gente tenha a possibilidade de começar a provar algumas questões durante esse período. Então, é importantíssimo que na nossa geração, viu, Zé, que a gente possa fazer isso muito bem feito. Então, a tecnologia tem que nos ajudar nesse sentido. E a tecnologia, ela entra como sendo ferramenta, entendeu? A mesma ferramenta que a gente está trabalhando em qualquer estado, é isso aqui que eu coloquei, é informação sendo capturada e tratada. Sistemas integrados e Big Data, que é juntar os nossos sistemas, integrá-los e lançá-los em um banco de dados grande que permita a gente ter toda a informação possível a ser tratada, analisada. Nós temos que ter OCR, balança, captura de dados, que é o olhar do fisco, o olhar do Estado, espalhado por onde a gente não pode estar 24 horas, mas a gente vai ter a informação. Aquela plaquinha passou, a gente captura, e a gente, se não pegar naquela hora, a gente tem um histórico de por onde essa empresa, o que é que essa empresa, por onde ela passa. Essas informações ajudam no nosso planejamento. A gente tem a trabalho também é necessário dar visão de sistemas que façam uma análise mais rápida, mas o olhar do auditor trabalhando com análise e na estruturação de sistemas de análise de dados. E a gente precisa, finalmente, de alertas. A partir do que a gente tem de informações, quais são os alertas relevantes? Se, por exemplo, você sabe que um contribuinte ele é sonegador constante o tempo todo, por que aquela placa não é seguida? Onde ele passar tem um alerta dizendo que aquele camarada está irregular passando. Porque a gente não sabe a rota que ele faz. Porque a gente não sabe, a gente tem como fazer isso. É isso que vocês estão começando a trabalhar aqui. É isso que vocês estão começando a implantar aqui.
é isso que a gente está tentando fazer lá em Alagoas, é o que está se fazendo no Ceará e o que está fazendo no Brasil inteiro. Na verdade, nem no Brasil inteiro, são mais os estados consumidores que estão trabalhando nesse modelo, que é um modelo necessário para a gente, porque a gente recebe material de outros estados. A gente tem que ter o controle e, pelas regras que estão vigentes, o imposto é devido para o consumidor, então é um imposto para a gente. São Paulo não está interessado em fazer esse modelo de fiscalização, nós estamos. Então é isso que a gente está trabalhando. E, para vocês terem uma noção da troca de informações que a gente faz constante, a gente tem alguns grupos de troca de informações, onde eu sei que um carro está vindo irregular, então, na hora que ele bate em Sergipe, a gente avisa aí o pessoal do Jorge, ou avisa o pessoal do posto fiscal na Bahia, Marisabel, quem quer que seja. Por que a gente avisa? Porque eu não posso esperar que esse carro chegue no meu estado. Eu nem sei se ele vai chegar aqui. Entendeu? Não tem que eu pegar o sonegador e estar dizendo, eu vou esconder esse aqui, porque quando chegar eu pego. Não funciona mais assim. Essa é uma meta que passou. Eu tenho que pegar o sonegador, quando o colega pega, ele me manda um relatório de tudo que foi detectado, tinha pedido, ia para vocês, isso é assim. Porque se ele passar e eu não pegar, acabou-se. Entendeu? Então a gente não pode trabalhar brigando. Hoje em dia a gente vem trabalhando com existe o COI de todos os estados, a gente tem integração diária, se fala no celular, do Zap diariamente, porque o sonegador está utilizando diversos estados para fazer essa sonegação. Se a gente ficar esperando só que ele caia na nossa porta todo prontinho, não vai dar certo, não funciona. Por isso que o trânsito ele tem uma questão de integração. Continuando, eu coloquei aqui um mapa para vocês terem uma noção do que era a fiscalização de Alagoas. Os pontos vermelho e verde eram onde nós tínhamos postos fiscais, por motivos administrativos, por desenvolvimento, por redução de custos, por questões administrativas legais, de entender a necessidade ou não do espaço, nós reduzimos os postos fiscais. Hoje, nossos postos estão limitados a pontos estratégicos. A gente está com 5 postos fiscais de fronteira trabalhando. Na verdade, ele é de tratamento de documentos, são 4 postos físicos trabalhando, um até é compartilhado com Sergipe, é o de Porto Real do Colégio, que agora está em Propriato, tem Novo Lino, Delmiro e São José da Laje. É uma opção. O que é um posto fiscal? Não é o mesmo modelo que a gente tinha tempo atrás. A gente tem que trabalhar com o posto como sendo um elemento de fiscalização. Então, a gente precisa saber se o custo de manter aquele posto ele é válido, é uma decisão administrativa aceitável e se ele tem potencial. Tendo potencial, eu acho que é o primeiro elemento da gente trabalhar com a manutenção, com o tipo de trabalho de fiscalização de trânsito com postos físicos. Querendo falar, fique bem à vontade. Eu vou eu vou mais uma vez tocar no assunto da fala. Perdão. Ontem vocês tiveram a oportunidade, na fala do Francelino, vocês perceberam o quanto a gente se dividiu, fisco estadual, o quanto a gente se dividiu no país inteiro, nos estados e no país, quantas federações, quantas associações, quantos sindicatos, quantas brigas. E aí vem uma reforma e começa a dizer, primeiro, isso vai acabar porque daqui a pouco entra só auditor e estamos tudo resolvido. Mas, gente, nós percebemos uma coisa, toda essa briga não valeu nada se a gente for perceber que está todo mundo indo para esse saco de uma reforma tributária perigosa para os estados, para os municípios em especial, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. Eu acho que as brigas menores vão ficar de lado, né? Esse exemplo do Nordeste, ele vai prosperar, sim. E eu acho que é justamente por conta da gente perceber que estava brigando por coisa pequena, e quando atinge a gente, atinge de forma decisiva, que a gente vai deixar de lado essas picuinhas, e nós vamos trabalhar para que o Nordeste, e eu vou dizer, antes da transição do IBS completa, daqui a 50 anos, o Nordeste ainda vai ser a região mais rica desse país. Aqui tem tudo para ser a região mais rica, e vai acontecer isso, né? Na medida que socorra
Nós vamos ser decisivos. Gente, o que é um problema, pode olhar que por trás dele tem oportunidades. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de se juntar. A gente vai ter a oportunidade de trocar informações. A gente vai ter oportunidade de peitar com respeito o comitê gestor do IBS. E nós vamos peitar com números, tecnicamente. E nós vamos mudar as regras dentro do que é legítimo, dentro de um processo legítimo, com comprovação de que está errado. Essas modificações nós vamos fazer. O trânsito de mercadorias é fundamental para isso. Então, ao mesmo tempo, quero ratificar, ao mesmo tempo que a gente tem risco, a gente tem oportunidades. Então, essa oportunidade é para as nossas carreiras e essa oportunidade é para os fiscos, principalmente estaduais e municipais. A gente pode trabalhar junto como grande oportunidade. E nesse desenvolvimento, acho que o ponto operacional mais importante é, hoje, a categoria do auditor. Não tem para onde. Quem vai mudar, quem vai mostrar, quem vai apontar o caminho é o auditor. Eu botei aqui um pequeno elemento, podia ser bem maior, falando algumas coisas que o auditor entra como protagonista em qualquer mudança que ele esteja fazendo. A circulação real de produtos, como o Mota falou, nós temos 20% dos produtos indo para o Ceará que não chegam, entendeu? Então, quem comprova, quem trata isso é o auditor. Quem localiza essa anomalia, entende o que é que está acontecendo e vai autuar é o auditor. As ferramentas estratégicas só podem ser construídas conversando com vocês. Eu não posso pegar, pedir que uma pessoa do TI entenda do negócio e crie qualquer ferramenta de fiscalização. A teoria é uma coisa, a prática é a fiscalização que possui. Não existe nenhum sistema que possa ser feito sem o conhecimento técnico que os auditores têm. Não funciona. A gente tem a questão da inteligência fiscal, que consegue reduzir, identificar de forma muito tranquila quais são os indícios de irregularidade, mas precisa que o auditor entenda o que é relevante e o que não é relevante. O que vamos investir os nossos recursos e no que nós vamos investir. A questão de cada região possui sua particularidade, sua importância, um motivo. Inclusive, dentro da própria região, a fiscalização que é feita aérea é diferente da fiscalização que é feita terrestre. Então, você tem que entender o uso da ferramenta, você tem que entender a adequação. Eu não posso pegar, por exemplo, a gente disponibiliza toda a nossa ferramenta para vocês, mas vocês não vão pegar e usar bruto, porque o que atende a minha equipe não é o que atende a tua. São questões regionais, operacionais, de estrutura. E tudo isso tem que ser trabalhado de forma que vocês adequem o que quiser para a tua realidade. Para que vocês possam fazer aquilo funcionar da forma que vocês sabem trabalhar. E, por fim, o que é muito básico é quem lança o crédito tributário somos nós. Independente do final, o objetivo vai ser o lançamento do crédito tributário, criar o tributo. Entendeu? Isso vai ser feito pelo auditor. Então, a mudança, ela muda as ferramentas, mas a ação vai ter que se adequar a isso, vai ter que trabalhar com vocês, executando, convertendo as ações em dinheiro para o Estado. Algumas irregularidades de trânsito bem básicas que acontecem com muita frequência, eu queria contar só uma experiência pessoal, viu, Mota? Que é o seguinte: quando eu cheguei para trabalhar na fiscalização de Alagoas, está com quase 25 anos, eu fui trabalhar em Arapiraca, na Volante, e quando, conversei isso ontem falando com a Roberta, quando a gente pegava o carro para sair, para fiscalizar, passava um caminhão, parava, estava sem nota. Ia pegar outro, estava sem nota. Ia pegar outro, estava sem nota. A gente percebeu e a gente conseguiu dados mostrando que para cada empresa funcionando formalmente ativa, nós tínhamos 11, de fato, 11 empresas que não tinham constituição regular. Por quê? Porque não havia fiscalização. Sem fiscalização, a informalidade toma conta. E é isso que a gente viu. Então, a partir do momento que nós estabelecemos uma fiscalização contínua,
As pessoas vieram para a regularidade. E aí, para a gente conseguir fazer a ação fiscal, ela começou a dar um pouco mais de trabalho, né? A gente precisava, tinha que sair rodar para conseguir encontrar aquele depósito clandestino ou aquela empresa, aquele carro que estava andando sem nota fiscal. Então, se a gente deixa um local sem ter nenhum tipo de fiscalização e o contribuinte sabe, ele vai pagar porque quer, ele vai pagar porque se sente coagido. A gente tem um volume absurdo de mercadoria desacompanhada nota fiscal. Nenhum sistema, seja ICMS, IBS, nenhum modelo de fiscalização contempla mercadorias acompanhadas nota fiscal. Você não andar sem nota fiscal, você não paga tributo. Isso é a cara da fiscalização de trânsito. Mercadoria desacompanhada nota fiscal. Se você perguntar quais eram as maiores autuações que nós fazíamos há 20 anos atrás, mercadoria sem nota fiscal. Qual é a que mais nós fazemos hoje nos postos fiscais? Mercadoria sem nota fiscal. Simples assim. Hoje a gente tem um posto fiscal dos Correios, da gente que trabalha, 99% das atuações são feitas com mercadorias acompanhadas nota fiscal, sem nota fiscal. As pessoas andam, continuam fazendo esse poder, porque pagar tributo não é visto como uma forma bacana. Ninguém gosta, eu não gosto de pagar tributo não, mas pago, porque é minha obrigação como cidadão. As pessoas não gostam de pagar tributo, entendeu? E as pessoas tentam fazer esse tipo de modelo de andar sem nota fiscal. É uma forma comum. A gente tem um descaminho, a gente diz que vai entregar num cano e entrega no outro. Reutilização de documentos fiscais. É muito comum a gente pegar o mesmo carro passando 5 vezes com uma nota fiscal só. A gente pega operações simuladas, a gente inventa uma operação, vai entregar no camarada, cria uma laranja, cria uma empresa que não existe e simula uma operação. A gente tem material divergente, você bota que está levando um produto barato, mas na verdade está levando um produto bem mais valioso. Isso é absolutamente corriqueiro. Se não abrir carga, você não coloca isso. No documento vai estar escrito que é aquilo, no lançamento da empresa vai estar escrito que é aquilo, na venda vai estar escrito aquilo, você não consegue rastrear isso. A menos que o cara abra o caminhão ou vá no estoque da empresa contar. Ponto. Não tem outro, não tem milagre. Formalmente está tudo certo na contabilidade. Os tributos estão pagos, mas de forma indevida menor, sempre. Produtos preço subfaturado é um elemento que a gente consegue aí já ter algum trabalho de comprovação, mas quando você pega na prática, é muito comum você pegar o pedido com a mercadoria, quem está pagando, na hora você localizar e entender que a empresa trabalha com aquilo como forma corriqueira. Por fim, o excesso de peso que a gente, nas cargas de milho que a gente pega aí com o Jorge, sempre está pegando material que vai a menor, é patrocínio nota fiscal, mas que ele tem aquele rumo de legalidade. Bom, gente, vocês acham que com ICMS, com IBS, com o imposto que for, isso aqui vai desaparecer? Vai não. Então, o que eu quero passar é o seguinte. Eu acho que a nossa missão, ela subiu de nível. Ela passou a ser mais exigente. Nós vamos agora nos preocuparmos realmente com o processo como um todo, inclusive com a educação fiscal. Um produto que é fabricado em Sergipe, que é vendido e consumido em Sergipe, se você olhar pelo IBS, esse é o melhor dos mundos. E dentro da educação fiscal tem muitas coisas que os sindicatos e as associações podem fazer. E que tal um selo que é fabricado no Nordeste? E que tal, do outro lado, um selo que é feito com muito amor em Sergipe? Eu estou falando disso porque é fundamental que a gente trabalhe, começando a perceber assim, o que eu posso tirar melhor para o meu estado, para a minha região, do novo tributo. A gente sabe que esse consumo, quando ele é a cadeia toda completa aqui, o resultado do tributo ele é maior para esse estado. Então, acho que a gente tem uma série de desafios. Vocês que estão entrando, a gente vai ter que trabalhar com a educação fiscal, a gente vai ter que trabalhar com dados, a gente vai ter que contestar, a gente vai ter que se unir. Nós vamos nos unirmos porque há uma necessidade, né? E na necessidade todo mundo tem muita força. Quer ver? Eu fiquei 4 anos na presidência do plano de saúde. Você quer conhecer uma pessoa, por melhor amigo que seja, é você ter um ente querido doente ou você doente. Mesmo que a regra não te favoreça, ele quer que você resolva. Por isso que eu digo, é na adversidade que a gente conhece a nossa força. E eu volto a dizer,
apesar de enxergar e perceber muitos riscos no processo como um todo, o que tem de mais importante, independente de qual seja a reforma tributária, de como as leis ordinárias serão estabelecidas, o que há de mais importante é justamente o auditor. O que você colocou é perfeito. Nunca vai se prescindir do humano, do auditor, do servidor público. E nós não trabalhamos, nós não somos servidores de uma gestão, de um governo, nós somos servidores da sociedade. E é com essa sociedade que a gente tem compromisso, em especial com a sociedade do Nordeste, em especial com a sociedade sergipana. Isso faz parte da nossa missão, porque nós decidimos ingressar na Secretaria da Fazenda de qualquer estado, no caso do estado de Sergipe, e nós vamos nos apaixonarmos e dar nosso sangue, suor e lágrimas por essa instituição, porque estamos fazendo isso como um papel social. Então, é essa visão que eu vejo de risco e oportunidade. Para a gente entender, só com o exemplo que eu tinha colocado do que a gente falou de forma de sonegação, tem uma imagem aí na tela de um caminhão, um carrinho pequenininho, uma carreta com mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Não é que está desacompanhado, está acompanhado de nota fiscal. Essa nota fiscal dele foi emitida na Bahia, destinada para Minas Gerais. Ela foi pega em Alagoas, estava sendo entregue em Alagoas esse carro. Então, é um modelo que, se não for a fiscalização de trânsito detectando, passou, entregou, acabou. Assim, isso aí não é uma coisa escondidinha, não. É uma carreta. Ele conseguiu atravessar, inclusive por vocês, passou e conseguiu chegar num canto e foi pego com apoio de monitoramento. Então, isso é uma realidade diária da gente. Parece difícil que isso aconteça, mas não, isso é o todo dia tem um carrinho fazendo uma brincadeira dessa e a gente tem elementos para poder trabalhar. Eu queria avançar um pouquinho. Aqui é para vocês terem uma imagem do investimento que o Estado tem, o projeto da gente de instalação de câmeras, está colocando nos principais corredores do Estado, né, as principais passagens, algumas câmeras, mas essas câmeras, esse mapa eu estou encaminhando até para vocês, e essas câmeras se juntam com câmeras que estão sendo instaladas, balanças, por outros órgãos, Polícia Rodoviária Federal, DENIT, municípios, tudo isso cai no mesmo banco de dados que é utilizado pelo Estado. Então, a gente consegue fazer um mapeamento muito bacana do que está movimentando. E, a partir daí, os postos fiscais, nossos postos de ação, começam a ser modulados. Eles viram a área de influência, né? A fiscalização que é realizada no nosso posto fiscal, ela pega e... Silêncio, pessoal. Ela consegue ser ampliada. Naquele posto fiscal, nós vemos quais são os desvios, temos a informação e a equipe que está de plantão pode agir no seu raio de influência. Esse é um modelo muito mais eficaz do que ficar esperando que o motorista venha com a recordade e entregue para você. É assim que a gente vem trabalhando há algum tempo. Aí só mais uma foto de carros que andam desacompanhados nota fiscal com muita frequência com a gente. São pegos, o primeiro apenas no visual, o segundo, a gente tem informação que aquela placa, ela continuamente circula com material desacompanhado nota fiscal no seu bagageiro. Então, a gente aborda esses carros, esse tipo de veículo com frequência, já sabendo que eles cometem irregularidade. Onde é que eu quero chegar com isso? Esse é o nosso último vídeo, que talvez seja o motivo do principal debate. A detecção e fiscalização direcionada às cargas tem o maior potencial de localizar irregularidade. A redução de abordagens desnecessárias ocorre quando você tem a informação. Você tendo a informação, você não perde tempo pegando carros que estão 100% certo. Então, o carro que tem um score de irregularidade, um carro que tem algum motivo de ser pego, ele passa a ser abordado. Análise de risco. A segurança nossa da fiscalização depende que a gente faça abordagem sabendo o que espera aproximadamente para poder evitar um risco desnecessário da nossa integridade e da própria ação fiscal. Integração de sistemas é algo fundamental para que a gente possa trabalhar. A questão do nosso cadastro, tá falando com o nosso setor de cobrança, falando com
os débitos fiscais falando para o fiscal que está na ponta. Então, aquele fiscal que vai fazer ação, ele já sabe o que aguarda, já sabe o que esperar e que ação ele vai fazer antes de começar. Agilidade da tomada de decisões, rastreabilidade, compartilhamento de informação entre os fiscos e o monitoramento contínuo. São todos exemplos que a gente vem tentando desenvolver, a gente vem chamando os estados para conversar, a gente vem conseguindo no Consórcio Nordeste ter um bom desempenho, com a ideia de que a transformação digital na fiscalização significa tecnologia potencializando a atuação do auditor. É uma ferramenta, pessoal. Tecnologia é uma ferramenta para a gente usar e melhorar o nosso desempenho. Esse é o nosso objetivo, para a gente não achar que ele está vindo tirar o papel do auditor, né? Todos os setores da sociedade estão se modernizando e a gente precisa crescer um pouco também nesse sentido. Bom, gente, só para fechar, vou tentar ser rápido. E às vezes, quem está aqui é 12, quase 12h30. Eu vou contar de forma muito rápida. Eu sou fruto dessa coisa da discriminação do Nordeste. Alguém sabe o que é a expressão meeiro? Bom, meu pai, quando eu nasci, meu pai trabalhava de meia numa grande fazenda no Sertão Central, no interior de Quixeramobim, na cidade do Ceará. Com a acolhida e ajuda de muitas pessoas boas, que graças a Deus é a maioria da população, eu estudei. Nossos irmãos, somos 7 irmãos, todos foram para o serviço público, através da educação e de concurso público. Eu estou falando isso porque foram justamente as políticas públicas que nos levaram, os 7 irmãos, até aqui. E eu vou sempre tratar a Secretaria da Fazenda, seja do estado do Ceará, seja de qualquer outro estado, com a gratidão que ela merece. Eu vou sempre ter paixão por isso. Eu acho que nós não estamos falando de gestão de governador ou de secretários. Nós estamos falando de gente. E pode ter certeza, a peça mais importante nessa engrenagem se chama auditor. E não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. É porque o nosso trabalho é diferente e está aí para justamente custear essas políticas públicas que me ajudaram a estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, gente. Pessoal, continuando aqui, a gente já está concluindo essa palestra. Eu vou abrir aqui para Alberto e para Quixabeira fazer algum questionamento e alguém da plateia que quiser fazer também algum questionamento, seja breve, por favor. Primeiro, Alberto e Quixabeira, depois algum questionamento e eles respondem em bloco. Ok? Zé, eu vou passar primeiro para o Quixabeira, que eu queria fazer uma observação em relação à fala do nosso colega Pinheiro. Tá? Hoje, eu tenho observado que a fiscalização de trânsito vai definir o rumo da arrecadação. Alguns já falaram que não, mas pelo que eu tenho observado, principalmente que se tratando de Nordeste e Centro-Oeste, Norte, devemos dar uma atenção especial para a fiscalização de trânsito. Tanto é que essa administração atual no nosso estado abriu os olhos, resolveu fazer um investimento massivo nessa área e estou com uma dúvida assim, em relação aos desafios de tecnologia. Qual é a complexidade de se implementar um desafio de tecnologia? Bom, vamos respeitar aqui, o nosso colega Pinheiro está com voo marcado e a gente tem que ser breve. Mas eu não poderia deixar de registrar alegria em ver um colega chegar aqui num estado diferente do dele, apesar de que eu sei que ele gosta demais de Sergipe, e falar com esse amor, com esse entusiasmo sobre o que é ser um auditor, a importância de um auditor, principalmente porque aqui em Sergipe eu sou remanescente do trânsito. Apesar de estar fora do trânsito há 4 anos, minha vida inteira foi no trânsito, eu sou apaixonado pelo trânsito e, deixando um pouquinho da modéstia, eu conheço o que é o trânsito, a realidade do trânsito Sergipe. Por quê? Porque eu transitei
por todos os setores, todos os postos fiscais que existiam na época, postos e comandos fiscais. Está ali o nosso colega Rômulo e demais colegas, João Nilson aqui. Pinheiro e Osias, que eu sei que também tem o mesmo entusiasmo, é uma satisfação para a gente e queria deixar os colegas aqui de Sergipe tranquilos em relação ao que, há alguns anos aí atrás, nós tivemos dúvida. Quando se começou a falar de fiscalização eletrônica, registro eletrônico de passagem, tratamento eletrônico de documentos fiscais, aí, administração tributária, por questões que a gente não vai tentar aqui identificar, mas sentiu a necessidade de fechar postos de trabalho. Então, eu sei que até o sindicato, na época, a diretoria do sindicato ficou preocupada, entrou em conversação, se a tecnologia seria um aliado ou seria um oponente naquele momento, né? Se seria algo que vinha a dificultar a ação dos colegas e talvez até da própria administração dos sindicatos. Então, hoje, com a fala do colega Pinheiro, com a fala do colega Osias, eu acho que não resta dúvida que tecnologia é um grande aliado para que o Estado alcance seus objetivos, para que a Cefaz consiga trabalhar de forma mais assertiva, de forma mais eficiente e de forma a valorizar o trabalho do auditor, que é a figura principal em todo esse processo. Então, não poderia deixar aqui de registrar satisfação em presenciar nesse momento falas que não deixam qualquer dúvida sobre a importância do fisco, independentemente da tecnologia que a gente vai utilizar. Em relação àqueles números que o Osias ali apresentou, Sergipe também tem números bem menores, mas Sergipe também trabalha toda essa sistemática de tratamento eletrônico, ou um tratamento virtual, como vocês queiram chamar, de documentos fiscais. Então, Sergipe hoje tem um tratamento que vem sendo aprimorado ali ao longo dos anos e de uma forma mais intensa nesses 2 últimos anos, que a gente consegue trabalhar com uma eficiência muito grande esses documentos. Agora, precisamos de quê? Da experiência do Pinheiro, da experiência do Osias, na hora de transformar esses dados que nós temos nos documentos fiscais, né? Na hora de você, de fato, testar essa realidade. Será que esses documentos que foram destinados a Sergipe, que Sergipe tratou com tanto zelo, com tanta eficiência, será que, de fato, esses produtos estão transitando para Sergipe? Então, esse teste da realidade só é possível fazer com o trânsito e com o trânsito inteligente, que é o que eles estão trazendo. Então, para não me alongar mais, Pinheiro, faço aqui um agradecimento pessoal à sua fala. Eu sou também um entusiasta do trânsito, eu gosto dessa coisa de fiscalização, de investigação, e eu não posso deixar de registrar. Então, muito obrigado pela presença de vocês e pela oportunidade de estar aqui e dizer a vocês, a fiscalização do trânsito de Sergipe vai melhorar. Eu digo isso desde lá do último congresso, eu vim aqui, vocês me deram a oportunidade de conversar, expus algumas ideias e alertei. Nossa fiscalização de trânsito vai melhorar. Com fé em Deus. Obrigado a todos e obrigado aos palestrantes. Uma coisa que é muito curiosa, que a gente pode falar, a gente pode ter o melhor sistema do mundo. Quem é que vai fazer a abordagem? Quem vai pegar? Quem vai cobrar? Entendeu? Não é muito interessante, nem é muito inteligente a gente dizer, olha quanto carro errado passa. A gente não está fazendo nada. Olha quanta irregularidade a gente detecta. Né? A informação importante é, olha quantos carros irregulares nós temos alerta que nós conseguimos pegar. Né? Não tem sentido a gente trabalhar com sistemas apontando nossas falhas. A gente tem que apresentar nossas soluções. E a solução do trânsito é uma só, pegar a irregularidade. Então, assim, a base do sistema é o resultado financeiro que só vem com a ação fiscal. Assim, então, assim, se você não tiver o elemento na ponta, o operacional preparado, sabendo e tendo assertividade, então o trânsito não tem nenhum tipo de sentido mais. Esse é o primeiro problema. E o colega perguntou sobre a questão do TI. TI, para tudo, é uma dificuldade para a gente que não trabalha com a TI, né?
Então, com a gente que trabalha com operacional. Então, as mudanças, qualquer sistema que a gente já tenha pedido para alterar na Secretaria da Fazenda, desde que a gente entrou na Cefaz, ela tem todo um processo próprio, tem todo um mundo próprio. É importante que a gente entenda que o Departamento de Tecnologia da Cefaz, ele não trabalha somente para a gente, ele recebe demanda de todo canto, e é importante que a gente tenha noção de prioridade, né? A gente tem que entender qual é a prioridade naquele momento e qual é o aumento da nossa prioridade. Então, a gente tem que trabalhar sempre imaginando com perspectiva de qual é o momento em que aquilo vai passar a funcionar. Infelizmente, a gente gosta de botar sempre a culpa no vizinho, né? Na verdade, a gente tem que entender que quando a gente pede alguma coisa, aquilo vai demandar tempo, vai demandar trabalho. Então, quando a gente solicitar qualquer mudança, qualquer sistema, tem que ser a coisa assertiva. Não podemos encher os setores também de trabalho, porque isso vai se voltar contra a gente. Então, a gente tem que ter uma preocupação de TI, e é um calo, seria muito bom que a gente, nossas ideias, conseguisse se converter em realidade de uma forma mais fácil. Por isso que eu sempre coloco que, sempre que possível, a gente pode pegar soluções prontas, que já tem no estado vizinho, que a PRF passa, que outros órgãos trabalham, que simplificam a nossa vida, e a gente sempre gosta de compartilhar esse tipo de informação. Tá certo? Respondi? Bom, meus amigos, amigos, né? Que coisa boa, né? Eu não tenho mais nada a falar. Eu acho que a fala agora é de agradecimento. Acolhida, sabe o que é o abraço? Foi o que eu senti nesses dias. Eu estou falando de todas as pessoas, falei de Fátima, desde quando a gente começou a tratar aí sobre essa vinda. E eu prometo para vocês que estarei aqui outras vezes tratando disso e colhendo frutos do que a gente está fazendo. Então, Zé, mais uma vez, muito obrigado. Não, ainda tem uma... Já, calma aí. Pessoal, vamos abrir aqui para algumas perguntas, algum questionamento. Certamente alguns colegas querem fazer algum questionamento. O Jorge já se apresentou. O Jorge, seja breve, 2 minutos aí de sua pergunta. Se mais alguém quiser fazer algum questionamento, venha também, 2 minutos. Para aí a gente concluir, para o almoço está todo mundo com fome e Pinheiro vai viajar daqui a pouco. Ao colega de Alagoas, Osias, eu sou alagogipe. Nasci na cidade de Capela, conterrâneo de Alberto, na fazenda Formigueiro. Com 6 meses fui para Penedo e retornei para trabalhar aqui em Sergipe. Osias, é sobre uma questão, quando você falou de analisar o custo da unidade fiscal no trânsito. Para o funcionamento dele. Eu discordo um pouco, eu acho que a Secretaria deveria pensar no conjunto total de ações estratégicas para coibir a sonegação. Por exemplo, na movimentação de circulação de mercadorias, vindo do sul para cá, para o estado de Sergipe, ou passando para Alagoas e os demais estados do Nordeste, nós só temos uma unidade fiscal, que é o posto fiscal de Cristinápolis. Então, ficam 5 unidades, 5 fronteiras abertas. Tobias Barreto, Poço Verde, Simão Dias, Carira e alguma coisa lá em Diaroba. Então, o sonegador ele se sente à vontade. Então, é necessário que você feche todas as fronteiras para que você tenha um êxito total no combate à sonegação. É mais ou menos como se uma cidade menor não pudesse ter delegacia. Então, a bandidagem tomava conta. Só nesse questionamento mesmo. Sim, eu concordo com você, em parte. Mas o que acontece é o seguinte, é importante que nós tenhamos dados. Nós usamos algum tipo de... Nosso primeiro trabalho de exposição de câmeras, de informativos, ele já traz um volume de informações que é importante para a gente. Alagoas e Sergipe, eles têm uma coisa que é muito legal para a fiscalização do trânsito, uma coisa que é muito bacana. O Rio São Francisco, que delimita, diferente das pequenas cidades, fronteiras que eu tenho com Pernambuco, onde tem passagem o tempo todo, com Sergipe não. A gente tem um rio, a gente tem 2 pontes, né, que ligam o estado, 2 balsas que permitem passagem de mercadoria em volume,
E na Bahia eu tenho Paulo Afonso, que é mais uma. Então eu tenho uma fronteira muito boa. E agora está vindo Penedo agora, que vai ser uma nova ponte. Então o que foi que a gente fez? Quando começou o trânsito inteligente, a primeira coisa que a gente fez foi fortalecer nosso posto, nossos 2 postos, um Delmiro Gouveia e outro, e colocar câmeras ao redor. Então, hoje a gente sabe o que passa pelas balsas, o que passa em Penedo e o que passa vindo por Canidé de São Francisco, vindo para Piranhas. E essa informação eu já disponibilizei para vocês, a gente vai trocar muita informação sobre isso, porque é relevante. Entretanto, ficou muito claro para mim que a gente não precisa ter um custo de posto fiscal, por exemplo, Pão de Açúcar. A gente tem acesso a todos os carros que passaram pela balsa naquela unidade, entendeu? Não compensa mesmo. Estou falando, tem um outro carro que passa. Só é questão, mas a questão do deslocamento, da fiscalização chegar até esses carros. Mas aí que está. Quando a gente faz a unidade fiscal, por exemplo, tem situações onde a gente sabe qual é o carro, hora que ele passou. No último ano, todos os carros que passaram naquele ponto, horário que ele passou, até peso deles a gente consegue com a balança agora, o que ele está levando. Então, eu não preciso pegar ele na balsa. Eu posso pegar ele, sabendo a rota que ele faz, toda semana esse cara entra por aqui, atravessa e vem para Arapiraca. Compensa botar um posto fiscal lá nesse ponto para pegar esse carro, entendeu? Então não compensa. A gente consegue pegar os carros específicos. E também alguns carros que passam com muita frequência, telha, tijolo, a gente não compensa investir nisso, porque não se paga. É uma multa barata. Então a gente vem trabalhando. A gente está tendo um trabalho também que me pegou de surpresa, que a gente imaginou que Maragogi seria um ponto de passagem muito grande. Passa muito material de construção e pouca mercadoria. Então, para mim, hoje, se você dissesse, eu não tenho números que me permita dizer que o posto de Maragogi compensa eu reabri-lo, entendeu? É uma fronteira imensa, ponto turístico, é uma empresa maravilhosa. Entretanto, não tem uma passagem que compense um investimento. E tem um riozinho também para passar de Maragogi para São José da Coroa Grande e para Maragogi. Tem um riozinho, então 100% dos carros que entram lá, eu tenho a imagem desses carros. E não compensa. Assim, eu gostaria muito, eu sou do trânsito, eu trabalhei em Maragogi, adoro aquele espaço, entendeu? Mas não compensa. Então, essa ideia, esse número é importante. Eu acho que vocês têm um problema mais sério, que não tem essa limitação de rio que vem do Sudeste. Para mim, a minha preocupação maior hoje é a carga que vem do Sudeste, entendeu? O desvio que as pessoas fazem lá, a gente consegue segurar pela nossa geografia, mas eu concordo com você que é uma análise sou defensor dos postos, mas a gente precisa ter um elemento que permita que a gente coloque. A gente precisa ter um trabalho. Ok. Obrigado. Pessoal, vamos para o finalmente. Eu penso uma sensação assim, de dever cumprido, vamos dizer assim, porque eu estou contente pela qualidade de exposição que vocês dois fizeram. O Pinheiro, né, mostrando a importância, fazendo contraponto um pouco a nossos palestrantes de ontem. Isso é bom para levantar o nosso astral, levantar a autoestima. Então, eu estou assim, rapaz, eu acho que toda a diretoria está com a sensação de que a gente acertou em trazer vocês dois para fazer essas palestras aqui, né? Muito aprendizado. Eu peço que você disponibilize esses slides, se for possível, né, para que a gente possa colocar nas nossas redes, compartilhar com os colegas, enviar para os colegas. Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, tem colegas que estão assistindo aí pelo YouTube. Mas foi gratificante tê-los aqui. Temos umas lembrancinhas aí para dar aos componentes da mesa. E deu sua palavra final. Bom, a primeira coisa é pedir desculpas pelo tempo, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, mas acima de tudo agradecer
pela acolhida, pela forma do abraço que vocês nos deram. Valeu, gente, e até breve. Bem, eu gostaria de agradecer bastante o convite novamente. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Eu queria dizer que eu sou nascido e criado no trânsito, então conversar sobre trânsito para mim é um prazer. A participação da equipe, conversar com colegas fiscais é um prazer imenso. Todo mundo tem muita experiência, a gente só faz crescer com isso. Muito obrigado a todos e um forte abraço.